Muito bem, amada igreja. Vou convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias estou usando a NVT, tá, amigo? Gênesis, capítulo 13. Hoje de manhã a gente começou com Gênesis, deu aí uma passeada pela Bíblia, mas hoje eu vou ficar no Gênesis, fique tranquilo, ficaremos em Gênesis no capítulo 13. A gente vai conversar um pouco aqui, na manhã de hoje, falando sobre um culto agradável a Deus, como oferecer um culto que agrada a Deus. Nessa noite, nós vamos falar sobre aliança e confiança. Tem muita gente por aí, nesse nosso meio evangélico, pregando uma coisa que não está de acordo. Há sutilezas no discurso de certos pregadores por aí, que a gente às vezes falha em compreender. Uma dessas sutilezas é a colocação da questão da aliança. Vem nessa noite, faz uma aliança com Deus. E a aliança com Deus, ela é sempre na base do troca-troca. Você vem fazer uma aliança com Deus com o teu dízimo, com a tua oferta, não é isso que eles fazem? E aí você está fazendo uma aliança com Deus. Ou você faz uma aliança com Deus, ainda que não interfira diretamente na questão do dízimo, da oferta, mas a aliança que eles dizem para você fazer com Deus é para Deus te abençoar, ou seja, é uma relação de troca aqui também. Presta atenção, meu irmão, naquilo que eu vou lhe dizer. Na Bíblia, esse tipo de aliança com Deus simplesmente não existe. Não existe, farei uma aliança com Deus, não existe. Se alguém falar para você assim, vem, faz uma aliança com Deus, você diz, eu já tenho uma aliança com Deus. Sabe por quê? Porque existe um Deus no céu e Ele é Senhor. Ele é Senhor. E nós não somos nada. Hoje estamos aqui muito bem, gozando de boa saúde. Amanhã, do nada, vamos embora. A nossa vida é um vapor, passa rápido. Então, como é que eu vou querer fazer uma aliança? Porque uma aliança é uma coisa que obriga as duas partes. Eu tenho direitos e obrigações e a outra parte tem direitos e obrigações. Eu já dei esse exemplo aqui, já falei para os irmãos, que existe um tipo de contrato que a gente chama de contrato de adesão. Você chega ali no Plaza está aberto até às 9, vai dar tempo de ir lá. Você vai lá no Plaza hoje à noite e diz assim, quero fazer o cartão CIA. Aí a moça do cartão CIA vai chegar, pois não, senhora, está aqui, assina aqui o contratinho. E aí você vai ler aquele monte de letra miúda, vai ter um monte de coisa te obrigando ali. Experimenta chegar para a moça e dizer assim, olha, eu não concordo com essa cláusula ali, não, aqui não. Eu quero que mude o contrato. A CIA vai mudar o contrato do cartão por sua causa, para você. Não vai. Porque é um contrato de adesão. Pega ou não pega, assina ou não assina. Uma parte tem o poder de dizer o que está oferecendo. A outra parte, nós consumidores, para nós só resta dizer sim ou não para a proposta. E vamos combinar que ninguém assina, todo mundo, ninguém lê aquilo, todo mundo assina, recebe o cartão lá e começa a se endividar, e a verdade é essa aí, né? Não estou aqui fazendo propaganda contra a CIA, não. Qualquer loja é isso, qualquer cartão de crédito é isso também, é um contrato de adesão. Por quê? Porque quem tem o poder, a operadora do cartão, coloca as regras e você, se quiser ter o cartão, daí se não quiser, tem também. Como é que a pessoa pode querer, então, fazer uma aliança com Deus? Tipo assim, Senhor, olha, a Bíblia tem que ser atualizada. Opa, tem um que falou isso aí, não tem? Há pouco tempo atrás? Tem um bonitão aí querendo atualizar a Bíblia. Como é que o cara não consegue
mudar o contrato do cartão da CIA e baterá a Bíblia. Você não tem poder contra a Visa, contra a Mastercard, contra a CIA, a Renner, qualquer loja dessas aí, para mudar uma cláusula que seja do contrato. Como é que ele pode querer mudar uma cláusula, um tio ou um JRA? Isso é condenado. Esse livro condena, ele diz que ai de quem mudar um J ou um tio. Então tem muita coisa aí sendo pregada nesses nossos dias. Você não vai fazer uma aliança com Deus. Deus é que fez uma aliança conosco, e uma aliança eterna. Então nunca caia nessa conversa de vem agora, vem aqui, faz uma aliança com Deus, traz o dinheiro aqui, está aqui o desafio, traz aqui na frente, que Deus vai te dar tantas vezes. Não cai nisso não. Cai nisso não, isso é laço, isso é engano, isso é engodo. Amém? Amém. Se ligue. Mas houve um homem que esse realmente firmou uma aliança com Deus. Em que sentido? Deus, assim como o cartão de crédito, Deus deu para ele a oportunidade de aceitar ou não aceitar. E o nome desse homem era Abrão. Abrão, no capítulo 12 de Gênesis, capítulo anterior ao que estaremos dentro, ele recebe do Senhor um convite. E não foi aquele convite chato do cartão da loja. Cartão, senhora, quer fazer cartão, senhora? Já tem o cartão da loja, senhora? Não, o convite dele, a aliança que foi feita com ele, foi uma ordem direta do Senhor. Sai da tua terra e do meio dos teus parentes. Sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E eu te farei pai de multidões. O que cabia a Abraão discutir aqui? Ou vai, ou não vai. Essa era a aliança. Abraão, vai. Não. Passou a oportunidade, perdeu nunca mais. Assim como o jovem rico também. Foi uma oportunidade. E tantas pessoas que você e eu conhecemos tiveram uma oportunidade, pelo menos uma oportunidade na vida. Seja uma oportunidade de negócio, seja uma oportunidade de casamento, mas principalmente oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A pessoa chega a balançar assim, mas ela diz, eu não estou pronto. O Espírito falou e ela conseguiu resistir ao toque do Espírito Santo. Por medo, por preconceito, eu não quero ser crente não. Ou pura e simplesmente porque está mais preocupado em viver a própria vida do próprio jeito do que se conformar à vontade de Deus. E disse não. Mas não Abraão disse sim. Sim, Sarai, minha esposa, pega tudo, arruma tudo e vamos embora daqui. Vamos seguir para o caminho que o Senhor nos mandou. Quando ele sai da sua terra, Abraão já tinha posses. E saindo no meio da sua terra, ele leva as suas posses. Ele leva a sua esposa, ele leva os seus servos, ele leva os seus animais. Ele tem uma pequena caravana que vai com ele. Mas houve um parente que disse assim, meu tio está saindo agora, e eu vou com ele. Tio, posso ir com você? Bom, quem estabeleceu a aliança não falou nem que sim, nem que não. Vamos embora. O sobrinho dele se chamava Ló. E Ló pega a caravana de Abraão e leva junto com ele as suas próprias posses, porque o pai de Ló, que era irmão de Abraão, já tinha morrido. Então ele era o herdeiro, ele também tinha posses, ele também tinha servos, ele também tinha mulher e filhos, ele também tinha os seus animais, os seus pastores que tomavam conta dos seus animais, e vida que segue, mas como tudo na vida, principalmente que envolve dois pontos fundamentais, família e dinheiro,
principalmente quando juntos os dois assuntos, família e dinheiro, de vez em quando dá um atritozinho, não dá? Na minha família, na sua família, na família de Abraão, na família de todo mundo. E é um ponto em que decisões precisam ser tomadas. Estamos então no capítulo 13. Eu vou começar do versículo 1, vamos ler o capítulo todo. Abrão saiu do Egito e subiu para o Negueb. O Negueb é um deserto. Ele sai do Egito, uma terra farta de tudo, de água, tinha rio, tinha tudo. Ele vai para o deserto, a região deserta do Negueb, junto com sua mulher, com Ló, seu sobrinho, e tudo o que possuíam. Olha o que diz aqui esse versículo, ainda no primeiro versículo. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Ou seja, saiu pesadão, né? E foi e prosseguiu. Do Negueb, no versículo 2, na verdade, do Negueb prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Já era um lugar conhecido, um lugar em que Abraão já tinha adorado a Deus. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido. Gilson, faz um favor para mim, fecha essa porta aqui, para reverberar menos o som dessas motos aí. Obrigado. Vou repetir o verso 3 então. Do Negueb possuíram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel, por fim armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, onde Abraão havia construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Ou seja, ninguém aqui tinha problema de falta de dinheiro para pagar aquele boleto maroto no final do mês. Todo mundo era bem de vida, todo mundo tinha seus animais, ouro, prata. E como diz o povo, né? Rico ria à toa. Então, devia estar tudo bem, tudo na santa paz. Até que, no verso 6, os recursos da terra, ou seja, eles saem de uma terra que era o Egito, uma terra muito próspera, com rio, com tudo que tinha de bom, e eles saem, lemos aqui no começo, em direção ao deserto do Negueb. Aí a coisa começa a estreitar. Aí os recursos já não são aquilo tudo. E aqui começa a crise. Verso 6. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Ou seja, o problema não foi entre o tio e o sobrinho, mas entre os empregados deles lá que tomavam conta. Olha, vou trazer aqui as ovelhas do meu senhor para esse pasto aqui. Poxa, mas aí como é que ficam as ovelhas do meu senhor? Ah, meu irmão, dá teus pulos, eu já peguei aqui. E aí começa aquela dissensão, começa aquela discussão. E sabe como é que é, né? Até hoje a gente tem isso aí. Começa aquela briga, rádio peão vai subindo, vai bater lá no ouvido do patrão. E eles ficaram sabendo. Logo, surgiram os entendimentos dos pastores de Abraão e de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as da direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. O ponto de virada desse texto é o verso 10.
o ponto de inflexão. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Lembra que eles acabaram de sair do Egito e que estava tudo bem, porque era uma terra boa? Da mesma forma, ele olha para lá e diz: bom, vou para um lugar bom, amplo, onde eu vou poder enriquecer ainda mais. E o parênteses aí, ó, isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã. E Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu a dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou o seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Ó Deus, fala conosco nessa noite, nos alimenta pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vejam, meus irmãos, o contexto de uma aliança, o que é. O Senhor chama Abrão. Seu sobrinho, aparentemente não havia nada de mais nisso, não havia contraindicação. Seu sobrinho resolve ir e ele diz: tá bom, podemos ir, vamos lá então. E saem do Egito e vão para a direção do deserto, e ali é preciso fazer uma escolha, porque aquela terra não dava. Era muita riqueza junto. Às vezes a gente precisa entender isso, meus irmãos, que há momentos na nossa vida em que não necessariamente as coisas estão indo mal, pelo contrário, eles estavam todos prosperando, mas naquela prosperidade surge uma oportunidade para que haja uma divisão. E na minha visão, naquilo que eu posso tirar e extrair desse texto, fica bastante claro que Deus deu essa oportunidade justamente para que Ló se destacasse de Abraão. Por que podemos afirmar isso? Porque, se os irmãos observarem, foi só depois que Ló saiu da presença de Abraão que Deus falou novamente com Abraão. Depois que Ló tomou o seu rumo, Deus aparece novamente a Abraão e fala com ele: olha, está vendo essa terra aqui, norte, sul, leste, oeste? É tudo teu, percorra a terra. Veja como uma pessoa que aceitou a aliança com Deus na sua vida tem paz de espírito, mesmo em meio a um momento de decisão. Observe comigo no texto que nós acabamos de ler a postura de Abraão. Eu tenho muito a aprender com Abraão, porque às vezes eu também me demoro um pouquinho no conflito, me demoro um pouquinho na discussão. E tem gente que é assim, né? E já se pega mais um pouco, já se avora e já fica de cabeça quente, fala. Mas Abraão, do alto da sua experiência e confiando em Deus, ele não discute com Ló.
até porque ele era o mais velho, ele era o adulto, por assim dizer, na relação, que era o tio. E ele carinhosamente chama o sobrinho. E o ponto que Abraão discute com o sobrinho não é: os meus estão certos, os seus estão errados. Eu sou seu tio, me respeita, moleque, não. O ponto de Abraão é: não é bom que haja essa dissensão, essa discussão, que haja crise entre nós, porque nós somos parentes próximos, nós somos família. Temos ou não temos que aprender com esse homem? Nós somos família. Eu me lembro de um tio, que na verdade não era meu tio, era tio do meu pai, tio-avô, meu tio-avô, tio João. E uma vez, na casa da minha avó aqui, em Niterói, minha avó morava aqui no Barreto, estava a família toda lá, e esse lado da família também, né, que era irmão do meu avô, e estávamos ali, eu e alguns primos, e tínhamos mais ou menos a mesma idade, e saiu ali alguma espécie de discussão que sinceramente eu não me recordo, porque eu era criança. Eu devia ter idade da Helena. Saiu uma discussãozinha ali e tal. Tio João só chegou, ele era alto, né? Tio João chegou assim pertinho da gente, não discutiu, não debateu, não deu cascudo em ninguém. Tio João só perguntou assim: fala teu nome completo. Você agora, fala teu nome completo. Você. Percebe que vocês têm em comum? Vocês têm todos o mesmo sobrenome, vocês são família. Eu li essa história de Abraão e lembrei de tio João, falei: caramba, hoje me caiu a ficha da lição que o tio João me deu lá na infância. Quantas famílias por aí hoje precisando aprender ou reaprender essa visão? Somos sangue do mesmo sangue. Somos filhos, irmãos, pais, primos. Num tempo como esse que estamos vivendo, que a família tem sido acossada, encostada contra a parede, espremida, agredida, é tempo de olharmos para o exemplo de Abraão e vemos que sim, nós podemos até ter sim, de verdade, direitos. De verdade, nós podemos sim ter uma situação em que haja uma injustiça contra nós, ou que nós pensemos que há, mas é preciso agir com o coração e com a mente, e com paz de espírito, com a paz de quem não confia nos próprios direitos, mas na paz de quem confia em Deus. Essa é a primeira lição que eu aprendo com esse texto. Logo, meu querido, qual é aquilo, tio? Vamos conversar. É bom, né? Não é bom que a gente tenha essa discussão. Só faltou pagar o tio João. Qual é o teu sobrenome, né? Mas não, ele conversa com ele. E quando ele chama Ló, se Ló já tivesse com todos os alertas ligados dentro dele, lá vem bronca do tio, eu não vou aceitar, só nessa palavra ele já se desarmou. Porque diz a própria Bíblia que a palavra branda desvia o furor. Então não houve aqui uma agressão. Pelo contrário, Abraão inteligentemente, sabiamente, nas suas palavras, ele está quase dizendo: meu sobrinho, é mais importante a nossa relação de família, de sangue, do que toda essa riqueza aqui, ouro, prata, bens, animais e tudo isso aí. Ainda assim, algo precisa ser feito, justamente para evitar esse tipo de discussão, esse tipo de briga aqui dentro de casa. Então vamos fazer um negócio? Olha a bondade do homem que confia em Deus. Olha para a terra. Pode olhar tudo. Escolha. Onde é que você vai se estabelecer? Pode escolher à vontade. E aquilo que você disser
vai ser o que vai valer. Você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. E se disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E a amizade continua, e somos família, e seremos família. E Abraão não estava sendo cínico nem falso. Abraão estava sendo absolutamente verdadeiro. Por que, pastor, que o irmão pode afirmar isso? Porque no capítulos a seguir, Ló vai ser aprisionado numa guerra entre reis, e Abraão pega 318 homens e vai libertar o seu sobrinho. E porque ainda adiante, lá no capítulo 18, quando Deus avisa que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão joga para Deus a seguinte pergunta: Senhor, destruirás o ímpio com o justo? Como quem diz, pensa no meu sobrinho não é um ímpio igual aquela turma de lá. E Abraão tem uma conversa ali com Deus, Deus permite a ele. Será, Senhor, que se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade? Não, se tiver 50 não. E 40? 40 também não. E 30? 30 também não. E 20? E 10? E o anjo do Senhor vai para aquela cidade. E qual foi a única família que o anjo do Senhor se deu ao trabalho de tirar do meio de Sodoma e Gomorra antes de destruir tudo? A família de Ló. Por causa da intimidade, da aliança que Deus fez com seu tio Abraão. Abraão não estava sendo falso. Escolhe o teu lado que eu vou para o outro. E tipo assim, me livrei desse momento. Não. Ele manteve a sua palavra, a sua dignidade de tio, a sua dignidade de parente, o seu amor por aquele seu sobrinho e pela sua família. Um homem de Deus é um homem fiel. Abraão, que tinha feito aliança com o Senhor. O texto que estamos falando hoje, então, ele é sobre aliança e confiança. A aliança que Deus fez com Abraão garantia, era a confiança que Abraão tinha. Eu posso até pular direto daqui lá para o livro de Hebreus e mostrar a confiança, a fé que Abraão tinha. Porque Hebreus vai dizer que lá naquele momento mais à frente, quando o Senhor pede uma coisa que aparentemente era contraditória, Deus que havia prometido um filho e dá para ele Isaac, já na idade mais juvenil do Isaac, Deus diz: olha, eu quero o teu filho, eu quero que você ofereça o teu filho no altar, mate o seu filho no altar. Abraão não discutiu, não pensou duas vezes, ele pega a madeira, ele sobe, e ele ia matar o Isaac. Deus proveu naquele momento. Porque Deus aí provou a fé daquele homem. A fé daquele homem não aparece de maneira muito clara em Gênesis, mas vai aparecer lá em Hebreus, quando vai dizer que Abraão ia ofertar mesmo ali o Isaac. Porque Abraão cria em Deus de tal forma que até dos mortos ele sabia que Deus poderia ressuscitar o Isaac e cumprir a promessa. É diante desse homem que nós estamos falando. Estamos falando da vida dele, da vida de um homem que era um homem de família, que fez o que fez pelo próprio sobrinho, como não faria muito mais pelo próprio filho. Mas antes do sobrinho, antes do filho, antes dos seus desejos e vontades, da vida de Abraão, quem estava? Deus. Aliança e confiança. Vimos no texto, então, que Ló não era mau caráter, Ló não era um mau sobrinho, mas diante da oferta, Ló pensou, como eu vou dizer nesses nossos termos assim atuais, ele pensou empreendedoramente, de uma forma empreendedora, né? Você acha o quê?
e você vai escolher a pior parte. Ele olhou, escolheu, falou: vou ficar ali, que ali é bom, vou lá para o lado de Zoar, ali na região de Sodoma e Gomorra, olha lá que vale fértil, ali eu vou arrebentar. Ele não pensou errado, porque ele não tinha o que o tio dele tinha. A visão que Ló tinha era uma visão puramente humana. Humanamente falando, ele estava certíssimo. Olhando com os olhos da carne, desconhecendo aquilo que só Deus poderia revelar, ele olhou e viu para ali coisa muito boa. E foi. Tomou uma decisão pelos olhos. Já Abraão já tinha decidido que faria exatamente o oposto. E antes que Abraão fizesse qualquer coisa, antes que ele levantasse seu acampamento, o Senhor se apresenta a ele. Lembras isso ou não lembras? E o Senhor vai dizer, então ali o Senhor renova. Ele vai renovar a sua aliança e vai dizer: olha, Abraão, essa terra aqui é toda sua. Norte, sul, leste, oeste. É tudo seu. Vou dar a você e vou dar a sua descendência. Aliás, já te prometi uma descendência, não foi? Deixa eu só relembrar aqui os termos da minha promessa. Está no meu contrato com você, Abraão. Vou te dar uma descendência pequena, tipo a areia da praia do mar, o pó da terra. Você consegue contar o pó da terra? Não. Pois é. Assim será a tua descendência. Gigantesca. E Deus cumpriu a sua parte. Então vejam, Abraão não precisava olhar com os olhos da carne e esperar nas maravilhosas planícies irrigadas de Zoar, Sodoma e Gomorra. Mesmo na região desértica, na região seca, numa região que aparentemente não era tão boa quanto aquela, Abraão foi levado para lá pelo Senhor. E o resto da história, já conhecemos a história. Abraão recebe essa renovação da sua aliança com o Senhor. Abraão se acampa então em Hebron. E lá em Hebron, junto ao carvalho de Mamre, ele monta as suas tendas, estabelece ali a sua família, os seus empregados, os seus animais. E o que Abraão vai fazer naquele lugar? Está no último versículo do capítulo 13. Ele faz um culto ao Senhor. Ele coloca ali, faz um novo altar para o Senhor, mostrando que o Deus que andava com ele, que caminhava com ele, que dava as promessas e as cumpria, estava próximo. E o seu coração estava próximo do Senhor também. Ele queria um altar ali onde ele pudesse oferecer sacrifícios ao Senhor. Nesse lugar, um pouco mais adiante, a gente vai encontrar no capítulo 18 um encontro de 3 anjos. 3 anjos se apresentam ali, sendo que dizem os teólogos, os comentaristas, que um daqueles era o próprio Senhor, era uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Alguns vão um pouco mais além e ainda vão dizer que ali está Cristo ou um tipo de Cristo, tipificaria Cristo. Não vou ser tão assertivo assim, e afirmar, mas há quem o diga. E ali naquele lugar, Deus fala com ela e avisa o que vai acontecer a Sodoma e Gomorra e dá a oportunidade de Abraão clamar ao seu sobrinho, pelo seu sobrinho. Então eu lhe pergunto, por quê? E a resposta é: porque a Bíblia mesmo vai dizer que Abraão, o título dele era amigo de Deus. Abraão não era simplesmente um
servo de Deus, ele era amigo de Deus. O que nos remete ao Novo Testamento, o que nos remete ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que Ele é Emanuel, Deus conosco. O Deus conosco, que anda conosco. O Deus conosco, que também disse aos seus discípulos: não vos tenho chamado servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo, mas o amigo sabe. Andamos juntos com o Senhor, temos essa facilidade, essa disponibilidade. O Senhor nos deu essa graça de podermos ser amigos. Cantamos um hino de vez em quando aqui, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É isso. Somos amigos do Senhor, Ele é nosso amigo. E a Bíblia diz que Ele é um amigo mais chegado que um irmão. Ele se deu ao trabalho de descer do céu e morrer por nós, e viver por nós, e mostrar ao mundo quebrado, ao mundo sujo de pecado, que Deus se importa. Ele se deu ao trabalho de querer não apenas que Abrão fosse seu amigo, mas que todos tenham acesso a essa mesma amizade que Abrão teve tão próximo. Ele não queria falar apenas com Abrão e sua descendência, os seus filhos. E na verdade o Novo Testamento vai dizer que filhos de Abraão hoje já não são somente aqueles que o são pela carne ou sangue, ou mesmo pela marca na nossa carne, mas filhos de Abraão hoje não são aqueles que são circuncidados na sua carne, são aqueles que pela fé chegam-se a Deus. Aliança e confiança. Abraão recebeu a aliança que Deus propôs para ele e teve fé, confiou em Deus até o fim. O Novo Testamento nos aponta uma nova aliança. Aliás, o próprio termo Novo Testamento está dito lá naquele nosso texto clássico de Romanos capítulo 11, quando nós falamos da ceia do Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Há uma aliança no sangue de Jesus para aqueles que vivem hoje, para aqueles que hoje recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Assim como Abraão lá no passado, ele recebeu o Senhor e deixou tudo. Não importa se o meu sobrinho quer para o melhor lugar, vai. Não importa se as coisas vão bem ou vão mal, se eu saio de uma terra regada e vou para o deserto, não importa, desde que Deus esteja comigo, Ele vai à frente e eu sigo. Cabe a nós também deixar tudo pelo Senhor Jesus, pela vontade do Senhor Jesus, pelo amor que Ele dedicou a nós. Porque assim como a aliança que Deus fez com Abraão foi pela fé, a aliança que Jesus faz com cada pessoa hoje também deve ser apreendida pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de aliança e confiança, fé, uma fé que crê, não importa, poxa, mas o cara está indo lá para o melhor lugar. Não, ele escolheu a planície mais verde,
Vai para a planície verde, vai na santa paz. É melhor ter paz contigo, eu te amo, meu querido. Senhor, para onde vamos? Deus tem provisão. Deus tem provisão na aliança. Deus tem provisão na confiança. Deus não nos chamou para fazermos a nossa vontade, para olharmos com os nossos olhos e desejarmos Sodoma. Ele nos chamou para que nós andemos no caminho reto, no caminho que Ele tem para nós. E nessa noite, nós possamos sair daqui com essas duas palavras no nosso coração: aliança e confiança. Como eu sempre digo, acho que o resumo dessa palavra também está lá no Salmo 37:5. Aliança e confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Ele entregou o seu caminho ao Senhor. Ele confiou. E Deus fez todas as coisas. Foi isso que Deus fez na vida de Davi. Foi isso que Deus fez na vida dos pescadores que serviram a Jesus. É isso que Deus faz hoje na vida de todo aquele que recebe o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entrega, confia que Ele fará. Amém, meus irmãos? Que seja uma semana de cuidado com a aliança que temos com Deus. Que seja uma semana de confiança. Quando vier a treta, quando vier aquele pavio queimando já a ponto de explodir, acalma o teu coração e lembra: não, eu recebi, eu aceitei a aliança do Senhor na minha vida. Eu vou calar minha boca. Quando vier aquele atribulado no teu trabalho, sempre tem um atribulado, né? Quando vier aquele filho de Belial, quando vier aquele filisteu armado para te atacar, olha bem para a cara dele e pensa assim: aliança e confiança. Eu confio no Senhor. Não discute não, briga não. Briga não. Se você tem a paz no seu coração, a paz de quem tem aliança com Deus, confia nele. A sua casa, em casa às vezes é mais difícil, porque às vezes também os nossos sentimentos afloram e a gente já parece que encurta caminho dentro de casa, a gente não quer ter discussões e acaba, de surpresa, por não querer ter discussão, a gente acaba cortando o outro e discutindo, brigando. Vamos evitar fazer isso. Vamos entregar ao Senhor também. Ele é o príncipe da paz. Que haja paz no teu trabalho essa semana. Aliança e confiança. Que haja paz no teu trabalho. Que haja paz nos seus estudos. Que haja paz com os seus vizinhos. Sempre tem um vizinho atribulado também, né? Que haja paz na sua família, no seu lar. Aliança, postura e confiança. Senhor, obrigado por essa tua palavra, que foi escrita há tanto tempo atrás, mas ainda é atual. Nós possamos fazer bom uso dela nas nossas vidas, dar-nos sabedoria e inteligência, dar-nos, Senhor Deus, a percepção espiritual de que temos aliança com o Senhor, que em Cristo temos essa aliança firmada com o Senhor, e que precisamos demonstrar a nossa confiança em todo o tempo, dependermos do Senhor, procedermos bem, e então o Senhor virá em nosso socorro. Nos abençoe em todos os aspectos, Pai, em todas as dificuldades que tivermos, nos faz lembrar dessa palavra. Ser conosco, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor.